você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 3. Se você puder ficar de pé em seu lugar. Livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até o versículo 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Obrigada, Deus, pela tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que traz transformação. Oh Deus, a tua palavra que nos refaz, a tua palavra que nos traz um renovo sobre as nossas vidas, a tua palavra que nos direciona. Oh Deus, a tua palavra, oh Deus, que é, Pai, poderosa para, oh Deus, quebrar cadeias, quebrar grilhões. A tua palavra que é poderosa para curar, para trazer, Pai, uma nova vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor tenha mesmo, Deus, liberdade, oh Deus, de ministrar, Pai, aos nossos corações nesta noite. Pai querido, nós dizemos, Espírito Santo, fala conosco, Deus, através da tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo, mova neste lugar, mova, Deus, neste lugar a tua presença, mova, Deus, a tua glória, manifeste, Deus, o teu poder, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós possamos colocar em prática a verdade da tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, oh Pai, que o Senhor venha mesmo, Pai, oh Deus, trazer, Pai, conhecimento, trazer, Pai, entendimento, Pai querido, Pai, que prossigamos cada dia mais em conhecer o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Eu coloquei o tema aqui dessa mensagem: evidências de uma verdadeira conversão. Paulo, ele inicia, esse capítulo dizendo, portanto. Eu achei tão interessante, eu fiquei, portanto, e tem uma vírgula, portanto. Essa palavra, portanto, ela é uma conjunção conclusiva. Algo que já foi
realizado. E o apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá no alto. O tema aqui na minha Bíblia diz: a união com Cristo glorificado. Então, portanto, quem já foi ressuscitado com Cristo aqui? E o apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros. Amém? Estamos aqui por um tempo determinado por Deus, porém nós temos uma morada eterna. Nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui só de passagem. Mas o nosso lar, a nossa casa, a nossa morada eterna está nos céus. Amém? João 14 diz: Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Então nós, como cristãos, nós temos que ter esse entendimento. Paulo está falando aqui para quem? Né? Já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, e para aqueles que ainda vão ser alcançados pelo Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Portanto, vocês que já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto. Vocês têm esse entendimento que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque às vezes a gente fica tão focado nas coisas terrenas, nas coisas dessa terra. Nós ficamos tão focados numa vida cheia de ativismo, uma vida cheia de conquistar, de querer, de alcançar, de ter sucesso. Me entendam aqui. Não que, nós não podemos ter sonhos, não que a gente não possa ter projetos, mas a Mariana falou aqui, Cristo, como nossa primícia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É tão maravilhoso quando a gente faz essa escolha de buscar o Senhor como primeiro na nossa vida. A vida cristã é simples. A vida cristã ela não traz peso. E tudo que nós fizemos, fazemos para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, nós morremos. Quando nós fizemos uma escolha por Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. E agora nós vivemos para Ele. Amém, igreja? Amém. Nós agora vivemos para Ele, em todo tempo, em todo o nosso caminhar, em todo lugar, aonde nós formos. Não é apenas aqui no domingo que nós viemos para o culto, adoramos. Não. O tempo todo nós vivemos para o Senhor. Aonde você estiver inserido, seja lá no seu lugar de trabalho, seja na sua escola,
isso o crente não pode dar testemunho. Nós temos que dar testemunho. Porque infelizmente, muitos têm dado testemunho por aí. Então, nós precisamos realmente vivermos. Que a palavra cristão quer dizer o quê? Ser parecido com Cristo. Eita! Meu Deus! Nós precisamos chegar, né? Na estatura de sermos realmente parecidos com Cristo. Nós precisamos, é claro que nós estamos sendo, o apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória. E que nós ainda não alcançamos a perfeição, mas nós caminhamos para o alvo. E a evidência de uma verdadeira conversão é justamente essa transformação. Cada dia mais nós estamos sendo transformados. Amém? Aleluia. Cada dia mais nós estamos santificando a nossa vida. Amém? Porque a palavra de Deus diz que tanto querer como efetuar vem do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, esse mesmo Espírito Santo, ele está nos conduzindo a uma vida de santidade, a uma vida de transformação. Então, à medida que nós tomamos essa decisão, nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós agora buscamos as coisas lá do alto. O nosso foco não está mais nas coisas dessa terra. Não que me entendam, não significa irresponsabilidade. Continuamos seguindo as leis, sendo responsáveis, e nós, como cristãos, temos que ser exemplos e referenciais. Amém? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como cidadãos nessa terra, nós precisamos mudar o ambiente onde nós estamos inseridos, onde nós estamos plantados. Eu estou lendo um livro que fala Liderança Corajosa, de Bill Hybels. A Cláudia deve estar lendo agora. E ele fala do poder transformador da igreja, meu Jesus. E aí ele conta, vários acontecimentos, e ele, como a igreja pode transformar tudo isso, amém? Então nós, como igreja, nós somos agentes de transformação. Aleluia! Então, igreja, gente, não é esse tempo que nós vamos, a gente está caminhando para reformá-lo, mas a igreja somos nós, amém? A igreja é cada um de nós, povo de Deus, sacerdócio santo, povo de linhagem exclusiva de Deus. Nós somos a igreja. A igreja é poderosa nessa terra. Aleluia! Só que nós, como igreja, precisamos desempenharmos o nosso papel na sociedade. Aleluia! Aleluia! Precisamos de uma transformação na igreja do Brasil. E nós clamamos por essa transformação. Nós clamamos por um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de despertamento, um tempo de conduta de um verdadeiro cristão. E nós oramos, não apenas, nós queremos sim ver tempos
pervertidos buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em vez de riquezas terrenas. O céu é o seu lar, sua recompensa, seu prazer, sua origem e seu destino. Eu vejo muitas pessoas como se a vida delas se resumisse aqui nessa terra. E a nossa vida, lá no Salmo 90, diz que a nossa vida, ela é como a flor da erva, que pela manhã ela está viçosa e à tarde está murcha, e que tudo passa rapidamente e nós voamos. E aí, lá em Eclesiastes fala: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e posso dizer, não há mais nele contentamento. Porque realmente servir a Jesus é a maior alegria, é a paz, é a satisfação. Não tem nada mais maravilhoso neste mundo. O melhor contentamento, Cristo, Ele é suficiente para nós. Então não tente colocar outro Deus no seu coração. Aleluia. Não tente colocar prazeres efêmeros, transitórios deste mundo no lugar do seu Criador, no seu coração. Que essa noite nós possamos realmente fazer uma reflexão da nossa vida, do nosso coração, e tomarmos uma decisão séria diante do Senhor. Eu não sei vocês, mas é tão nítido, né? Marileia está aí, ó, professora de escatologia. Né, Marileia? Está tão claro, evidente, a volta de Jesus. Aleluia. Então nós não temos muito tempo para perder. E na verdade, na presença do Senhor, você só ganha. Perdido foram os anos da minha vida que eu estive longe dos caminhos do Senhor. E hoje eu tenho um entendimento, eu falo: Jesus, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Meu Deus, que perda. Mas glória a Deus que o Senhor me alcançou ainda em tempo, né? Glória a Deus que os planos e os propósitos da nossa vida não são frustros. Deus não frustra os planos dele na nossa vida, né? Mesmo que nós somos infiéis, o Senhor, Ele permanece firme, mortificando nossa natureza terrena. Então, aqui o título aqui na Bíblia fala: os resultados dessa união com Cristo, os vícios devem ser abandonados. Aí no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque nós morremos com Cristo. Porque morreste, versículo 3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E como eu disse, que evidência de salvação é a nossa transformação. Então, à medida que eu caminho com Cristo, eu tenho que fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós temos 3 inimigos, que é o mundo, o diabo
e a nossa carne. Mas por incrível que pareça, o inimigo que eu acho que é mais forte é a nossa carne. E a nossa carne, nós temos que vencer a nossa carne. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que para o inimigo resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo, não vos conformeis com este século, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E para a nossa carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:17. O Espírito milita contra a carne. Mas quem que vai vencer? Aquele que mais está sendo alimentado. Se você está alimentando o seu espírito pela palavra, pela oração, jejum, por ter uma vida de santidade, o espírito vai estar fortalecido e você vai vencer os desejos da carne. Amém? Lá em Romanos 6:11 diz que nós devemos considerar mortos para nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Assim também vós considerai vós mortos para pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós devemos nos considerar mortos para o Não é que a gente não vai pecar. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. E a palavra de Deus também nos garante, lá em 1 João, diz: filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Então, nós temos condição de não pecar, né? Filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos limpa de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. A porta é estreita, espaçoso é a porta que conduz à salvação. E são muitos os que entram pela porta. Acho que eu troquei, né? A porta estreita é a porta que conduz à salvação. E a porta larga é a porta que conduz à perdição. E nessa porta que conduz à perdição, a palavra diz que são muitos os que entram por a porta da facilidade, a porta do pode tudo. Mas na verdade, as pessoas elas se acham livres, mas elas são escravos. São escravos do pecado. E o pecado escraviza. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o Senhor te chama para a vida. A vida em abundância. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e que é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você está aí carregando peso, fardo pesado, Jesus, Ele te chama para essa vida, a vida em abundância, a vida que é leve, aleluia, a vida que é de esperança, a vida eterna, a vida eterna.
ao Senhor. E a gente lembrou muito do meu pai, né? Que meu pai, ele, sempre quando a gente estava muito assim, com ansiedade, preocupado com alguma situação, e meu pai falava assim: não sei por que vocês estão tão preocupados, nós temos vida eterna. Vocês conseguem imaginar? Nós temos uma vida eterna. Aleluia! Para salvação ou para perdição? Qual vida você vai escolher? Mas Jesus, a porta ainda está aberta, né? A porta da salvação ainda está aberta. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aleluia. E aí, Paulo ele vai listar aqui, né, uma lista, né? Tem uma lista aqui de pecados. E ele fala sobre prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Estes pecados não são mais compatíveis com a nova vida que temos em Cristo. Amém, igreja? Amém. Esses pecados que foram listados aqui por Paulo e outros que a gente vai ler mais na frente, eles não são mais compatíveis com a nova vida em Cristo Jesus. Jesus tem um encontro com Nicodemos. E Nicodemos pergunta para Jesus: como fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Pastor Antônio veio aqui, né? Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Nós somos novas criaturas. As coisas antigas passaram. E eis que tudo se faz novo na nossa vida. E se, né, ainda tem alguma situação aqui do passado que te prende, o Senhor, Ele pode, né, te libertar. Ele pode te curar. Ele pode te dar uma nova vida, né? Busque ajuda, né? Se tem algo na sua vida que não está deixando você romper, você crescer, não fique dessa forma. Saia desse lugar de estagnação, de pecado de estimação. Pede o Senhor para trazer um rompimento na sua vida, para que você seja livre. Aleluia. Lá em Isaías 1:18 diz: ainda que os nossos pecados eles sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos torna branco como a neve. Ele nos limpa, Ele nos purifica, amém? Não importa quem eu fui no passado, o importante é quem eu sou hoje, na nova vida com Cristo Jesus, amém? Versículo 6: por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se você continua nessas práticas aqui, por isso que vem a ira, vem a maldição, né? Todo pecado ele é perdoado, mas tem consequência. E nós precisamos nos arrepender. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou novamente, mas porque ele era um verdadeiro adorador. E Davi, ele se arrependia. Ele arrependia e não voltava à prática dos mesmos pecados.
Por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração quebrantado. E a palavra de Deus diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não despreza. Então Deus, Ele vê o nosso coração. Ele olha para as atitudes do nosso coração. Ele olha para a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa forma de vivermos. Deus, Ele está de olho em nós. Um versículo que eu citei aqui, novamente o Senhor trouxe, que os olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra, para ver aquele coração que é firme no Senhor. E o Senhor, Ele se faz forte para aquele coração que é firme nele. Os olhos do Senhor, Ele te vê. Ele não vê a multidão, Ele te vê individual. Ele te vê no secreto. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Você consegue imaginar o mundo todo e você sendo visto? Aleluia! Você sendo escolhido, você sendo amado. O Senhor ali te cobrindo, o Senhor lhe trazendo livramento sobre a sua vida. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o Senhor o livra. O Senhor te vê não como multidão, mas Ele te vê como filha amada. A quem nós temos acesso, que nós podemos encostar a nossa cabeça no seu colo e dizer: Pai, Paizinho. E dizer: Senhor, como eu te amo, como eu te quero, como eu te adoro. Senhor, eu renuncio a esse mundo com todas as suas práticas pecaminosas e eu escolho uma vida de consagração, uma vida para o Senhor. A palavra diz que Satanás é o príncipe deste mundo. E muitos estão seguindo o curso desse mundo, com as suas sugestões, com os seus padrões, negligenciando os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é para nós renovarmos a mente, amém? Transformação da mente. Está lá em Romanos 2:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. Tudo começa aqui na mente. Tudo começa na mente. O pecado, no coração, na mente, vai sendo gerado. O pecado, ele vai sendo gerado no coração, na mente. E muitas vezes Satanás vai trazendo sugestões, e aí você vai alimentando aquelas sugestões, aquele pecado. E tanto que quando Jesus fala sobre adultério, Ele fala primeiro que se somente você olhar para uma mulher, você já adulterou com ela. Por quê? Porque já começou ali, naquele olhar. Se você der vazão àquele sentimento, você cai em pecado. Por isso Martinho Lutero, ele falava que nós não podemos evitar que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça um ninho. Vocês estão entendendo? Nós temos condição de evitar a concretização
quando nós dissemos não. Eu escolho, eu renuncio às práticas pecaminosas deste mundo. E eu faço uma aliança com o Senhor, de uma vida de submissão, de uma vida de entrega, de uma vida de transformação. Aleluia. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivias nela. Isso é no outro tempo. Um tempo onde você ainda não conhecia o Senhor Jesus. Mas hoje, a nossa vida tem que ser diferente. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Não podemos viver mais como outrora. O velho homem. Hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Eu acho tão interessante que tem coisas que Deus sabe que nós temos que fazer. É uma atitude, é uma decisão, é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Deus só vai fazer por nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra de Deus fala lá em Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos que andarmos de acordo, segundo a imagem daquele que nos criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, e porém Cristo é tudo em todos. Amém? Glória a Deus. E eu queria citar aqui alguns nomes, né? Que falam sobre a lascívia, né? Que está aqui no versículo 5. Que fala sobre prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque às vezes muitos não sabem o que é essa palavra lascívia. Lascívia é o pecado da sensualidade demasiada, do excessivo desejo pelo prazer sexual que se manifesta na falta de pudor, quer seja na forma de falar, de vestir ou de se portar. Vocês veem que hoje, né, gente, as pessoas estão tão sem pudor, tão sem, né, as músicas hoje, gente, eu não consigo. A gente tem até vergonha às vezes de ouvir essas músicas do funk. E cada dia mais assim, né? Cada dia mais a coisa está tomando uma dimensão maior. E parece que muitas pessoas vão se acostumando com essas coisas. Então, nós como cristãos, nós precisamos mudar, né, na nossa maneira, né, de vestir, de falar. Nós hoje como cristãos, nós não temos
você ouviu, pastor, que fala do vocabulário, vocabulário perverso, que era da lição dos primeiros passos. Que o nosso vocabulário como cristão não pode ser mais, né, vocabulário, né, de palavrão, de xingamento, de maledicência, né, de falar mal dos outros. Mas nós temos que mudar a nossa linguagem, o nosso falar. Que as palavras da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor. Aleluia. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir tem que ser diferente. Avareza, né? Que o texto fala sobre a avareza. É a vontade excessiva de acumular dinheiro e obter bens materiais. Uma pessoa avarenta coloca o reino de Deus em segundo plano e tem a riqueza como meta de vida. Gente, tudo na nossa vida ela precisa ter um equilíbrio. Tudo que é excessivo, tudo que é demais, está fora do padrão das Escrituras. Por isso nós precisamos ter, né, equilíbrio em todo o nosso viver, em todas as nossas condutas, entendendo que nesse caso da avareza, aqui nesse mundo, né, é você construir coisas aqui neste mundo que daqui uns anos pode desmoronar. A palavra de Deus fala sobre aqueles dois fundamentos. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio o mau tempo e ela desmoronou. E aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, essa casa, ela permaneceu firme. Aleluia! Glória a Deus, a rocha, né? A nossa casa, a nossa construção tem que ser construída em Cristo. Aleluia! Eu não quero nada na minha vida que não seja vida do Senhor. Você quer? Eu não quero. Ganhos que não sejam lícitos, fraude, passar a perna nos outros, tudo isso vai por água abaixo. E pensa que às vezes, né, o irmão não está vendo, mas Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê o que está oculto e que está escondido. Você sabe o que é a palavra caráter? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Caráter é quando você chega em um local, pode ter um monte de dinheiro lá. Você viu o dinheiro, mas você não mexeu naquele dinheiro. Mesmo que você tinha a oportunidade de pegar aquele dinheiro, mas você não pegou. Isso se chama caráter. E às vezes, a gente sempre ouve, né? Caráter vem de berço, né? Né? Que famílias, né? Que educaram seus filhos, né? No boa índole, no bom comportamento. E às vezes tem pessoas que vêm para a igreja que continuam sendo mau caráter. Infelizmente. E aí, nós vemos, né, o Evangelho de Cristo sendo denegrido, né, por uma pessoa que não tem caráter. E aí, né, todos os cristãos, né? Aí quando fala de crente, aí fala todo mundo, mas existe, né, o joio no meio do trigo. E muitos querem continuar nessa vida, não querem conserto, não
Mas o Senhor nessa noite, Ele nos chama para uma tomada de posição. Revestindo-nos de Cristo, né? Já termino, vamos ler de novo, versículo 10 e 11. E vos revestido um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, como eu disse aqui, o ato da salvação conduz ao processo da santificação. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhante a Ele. Amém, igreja? Amém. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos apaixonamos com Ele. Aleluia! E nada disso, o abandono dessas práticas, vai trazer para a gente uma leveza. Amém? Aleluia. Nós somos livres em Cristo Jesus. Quem carrega peso, o fardo pesado, é aquele que está vivendo na prática do pecado. Então, como eu disse, hoje, como cristãos, o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado hoje não pode ser mais uma prática. O pecado tem que ser um acidente. E não se trata apenas de um relacionamento teórico, mas de um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Não é apenas conhecer sobre Jesus, mas conhecer a Jesus de uma forma simples e relacional. Amém? Quanto mais nós conhecemos Jesus, prossigamos em conhecer o Senhor. É uma caminhada, se a gente fala vida cristã, é uma caminhada cristã, é uma caminhada diária